Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade para com as nossas vidas, pelo cuidado para conosco, Pai, pela tua palavra que é viva e mais penetrante que a espada de dois gumes. Que tu possas falar mais uma vez ao nosso coração. Ministra na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, que essa palavra, onde chegar, ela possa alcançar outras vidas, com transformação e com mudança, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, todos nós, em determinados momentos da nossa vida, nós temos nossos questionamentos, as nossas dúvidas, talvez os nossos medos. Muitas vezes a nossa fé vai lá embaixo, a gente fica se perguntando: por que está acontecendo comigo? Por que isso? Por que todo mundo consegue e eu não? Você já deve ter feito essas perguntas, né? Não faz muito tempo, uma pessoa falou assim para mim: olha, eu já não sei mais o que eu devo fazer, porque eu já tentei todas as formas e nada dá certo. Para todo mundo as coisas dão certo, só para mim que não. Eu falei: não, é verdade, todo mundo tem problema, só que as pessoas só postam na rede social o que eles acham que é bom, e muitas vezes não é nem verdadeiro aqui. Ninguém coloca lutas, ninguém coloca dores, ninguém coloca sofrimento. A gente, na maior parte do tempo, utiliza uma máscara de riso para todo mundo, que está tudo bem, mas só nós é que sabemos, dentro de nós, como é que vai as coisas, como é que elas estão. Então, todo ser humano é assim. O texto que nós lemos, um dos personagens principais é Pedro. Pedro foi escolhido por Jesus. Jesus o chamou pessoalmente e disse que faria dele, Pedro, um pescador de homens. Quando Pedro ouve a ministração de Jesus lá no lago de Genezaré, no capítulo 5 de Lucas é retratado isso como uma pesca maravilhosa. Ele fica tão impactado com o que Jesus diz a ele, com o que Jesus faz no seu barco, que ele cai de joelhos e diz: afasta de mim, Senhor, que eu não sou digno, eu sou um pecador. E Jesus fala para ele: tenha calma, a partir de hoje eu te farei um pescador de homens. Pedro, então, ele larga, abandona tudo que ele está fazendo, abandona o seu barco de pesca, abandona o seu trabalho, tudo, e passa a seguir Jesus. E eles caminharam junto por cerca de 3 anos. Pedro não saiu de perto de Jesus nesse período. As Escrituras nos levam a crer, os 4 evangelhos, que ele era um dos 3 mais íntimos de Jesus, ao lado de Tiago e de João. Aonde Jesus se encostava a cabeça, Pedro estava presente, ele estava sempre perto. Isso não impediu que Pedro fraquejasse. Sabe o que me fascina nas Escrituras? Que aqui não tem heróis imbatíveis. Aqui não tem esses caras que determinam e que mandam, não tem. São pessoas simples. O mais santo homem segundo o coração de Deus era Davi, e teve um relacionamento extraconjugal com Betseba e mandou matar o seu marido. Mais santo. O pai da fé, o bambambam da fé, era Abraão, e com medo de ser morto no Egito, mandou Sara mentir e dizer que era irmã dele, não esposa, e deixou ele para a casa do rei do Egito. Sabe, queridos, o sumo sacerdote, o primeiro deles, que entra no santo do santo, era o Arão. E Moisés demorou um pouquinho para descer do monte, e ele construiu um bezerro de ouro. Olha só, a Bíblia não oculta esses fatos, põe nada, só para a gente saber quem nós somos, para a gente não criar a soberba de achar que é alguma coisa, só para nós sabermos quem somos, para entendermos o nosso tamanho diante disso. Então Pedro andou com Jesus face a face. Pedro teve lá no Monte da Transfiguração, ele foi um daqueles que viu, segundo o relato bíblico, ele entendeu que era Moisés que estava lá com Jesus, ou Elias, e o Senhor, que aqui passamos a tua cabana para vocês, com revelação divina. E foi para ele que Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que habita em você. Por quê? Porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas esse mesmo Pedro, que como é você, de carne e osso, com emoções,
sujeito a uns dias de temperamento agressivo, de cortar a orelha do soldado lá no Getsemane. Há uns momentos de covardia, de quando alguém disser, tu és um deles, andou com ele, falou assim, eu nunca vi esse homem. Um homem que na hora que deveria se calar pelo menos, você não podia falar nada, ele praguejou. Pedro é igual a mim, igual a você, querido. Pedro é uma pessoa que tem tanto para nos ensinar, se nós olharmos, entendendo que nós somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus. E passado alguns dias agora, Jesus havia sido crucificado, colocaram ele lá no sepulcro, Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, e agora já é a terceira vez que ele aparece aos discípulos, alguns deles. Mas mesmo vendo ressuscitado o Senhor, eles já tinham tido algum contato, Jesus já tinha estado com Pedro. Mesmo assim, a tristeza no coração de Pedro era imensa. Eu imagino que o sentimento de culpa, porque ele abandonou o Senhor, ele que disse, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus deu um alerta para Pedro, e falou assim, Pedro, toma cuidado, menos aí, Pedro. Satanás está te peneirando. Sabe, mas que às vezes a gente pensa que é muito bom, e a gente não percebe, nós estamos na peneira do ardito, lá como dizia o Padre Léo, na peneira do encardito. Cuidado com isso, cuidado. Jesus falou, Pedro, você não está pronto ainda não. Aí quando ele descobre de verdade, ele é confrontado com a realidade. Quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, e Pedro não tem coragem de ir com ele. Ele acompanha a distância. Quando Jesus é colocado no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro fica de longe, observando. E quando alguém diz, você é um deles, você não sou. Você fala como eles, eu não sou, nunca vi esse homem. Pedro nega Jesus veementemente. Eu imagino que a dor que tomou conta do coração de Pedro era imensa, irmãos. E essa dor é muito semelhante à que nós sentimos quando nós pecamos. Se você de verdade teve um encontro com Jesus, se você sentiu a graça da misericórdia de Deus sobre a sua vida, te perdoando os seus pecados, se o Espírito de Deus habita dentro de você, é impossível você pecar e ficar feliz. É impossível. A gente sofre, dói. Quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que Deus não aprova, dói. O Pedro estava assim. Aí qual que é a coisa mais fácil de fazer? Fugir. A gente foge da presença de Deus. Como Adão, quando ele ouviu a voz de Deus, e ele tinha acabado de desobedecer a Deus, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor perguntou, onde estás? Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. A gente corre. O Pedro, irmãos, ele está triste, ele está abatido, ele está desanimado. Ele tinha sonhos para o futuro, ele pensava em tanta coisa, e agora ele se sente quase que abandonado. O Senhor morreu, mesmo tendo Jesus naquele dia já ressuscitado, mas aí a ficha não tinha caído para eles ainda da realidade da ressurreição do Senhor. E aí o Pedro está junto com mais alguns discípulos, ele, o João, o Tiago, o Tomé, eles estão ali, e Pedro vai fazer a única coisa que ele sabe, que faz parte da vida dele. Porque quando a gente está triste, nós lembramos do nosso passado. Nós recorremos muitas vezes ao passado quando alguma coisa vai mal na nossa vida. Você quer voltar para o lugar que estava, mesmo sabendo que lá não era o lugar que Deus tinha para você. Quer voltar para lá, se refugiar perto de quem talvez você pense lá, eu era melhor. O Pedro está assim. Aí ele diz assim, eu vou pescar. Por quê? Porque o que ele sabia fazer era pescar. A vida dele foi pescando. Aí do lado dele estão os homens de guerra, os varões. O Tiago, o João está lá, os filhos do trovão. Sabe o que eles disseram? Nós também vamos contigo, vamos pescar junto. Quando nós precisamos de alguém que diga assim, não, está errado, isso que você está fazendo não está certo. As pessoas, ao invés de nos confrontarem, elas nos abraçam e dizem, não, tudo bem.
Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre Evangelho. Evangelho, irmãos, não é algo que acontece quando é pregado, você sai para casa feliz rindo, não. Não é. Quem falou isso para você mentiu, veementemente, mentiu. O Evangelho confronta, o Evangelho diz quem Deus é. E dizendo quem Deus é, ele diz quem você é: pecador. Pecador. Eu lembro que antigamente, há muitos anos atrás, 30 anos atrás, numa das suas pregações memoráveis, o pastor Ricardo Maldini disse assim: o Evangelho é uma ótima notícia, mas antes de ser, ele é uma péssima notícia, porque vai dizer que você é um pecador, miserável, que seu destino era a morte. Quando é que o Evangelho se torna uma ótima notícia para nós? E quando nós entendemos que Jesus assumiu essa morte nossa, para nos dar uma vida nova e abundante. Mas o Evangelho, ele confronta, ele vai mostrar nossas fraquezas. Ele vai mostrar que nós dependemos de Deus, que nós não temos condições de fazer sozinho, de caminhar sozinho. Então Pedro está lá e precisava ser confrontado naquela hora. E os colegas dele de ministério disseram: não, nós vamos pescar com você, olha. Sabe o que ele disse? Você vai assim: não vamos para o culto hoje não. Vamos lá para casa então. Vamos fazer um churrasco em casa. Vamos lá para casa, vamos assistir um jogo lá, vamos comer pipoca. Era para alguém dizer assim: seu lugar é lá na presença do Senhor, meu. Para com essa palhaçada aí, mas a gente não faz. Nós queremos ser bacana, nós queremos ser os caras, sabe, que tem um jeito acolhedor, nós queremos ser. Os colegas de Pedro disseram: nós vamos com você, sabe, nós vamos pescar. E aí eles vão para o mar de Tiberíades, e eles estão pescando, e mais uma vez Pedro sentiu o fracasso, porque a última pesca de Pedro foi fracassada, só deu certo quando Jesus chegou. Perguntou: pegaram alguma coisa? Não pegamos nada a noite toda, mas segundo a tua palavra vou lançar as redes. Agora de novo, Jesus chega e pergunta: e aí, moço, vocês pegaram alguma coisa? Ih, Senhor, nada, não pegamos nada. Eles não sabiam que era Jesus. Aí Jesus falou para ele: lança a rede do lado direito. Com aquele lançaram, a rede veio cheia de 153 peixes. Aí João, na hora: é o Senhor, só ele para saber isso. Aí o Pedro veste a túnica e vai correndo encontrar com Jesus. Queria extrair algumas lições para nós, irmãos, sobre isso. O que Jesus foi fazer ali no mar de Tiberíades? Por que às vezes nós, como Pedro, nos refugiamos em momentos do nosso passado que não podem nos levar para a presença de Deus? Pelo contrário, eles estão marcados por coisas que nós passamos, por fracassos que nós já vivemos. O Pedro está lá, indo pescar. Primeira verdade, cara, que eu queria colocar com vocês aqui, é que quando a decepção e o fracasso tomam conta da nossa alma, a gente acaba fazendo escolhas muito erradas. Olha só, vou ler o versículo 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão, chamado Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago. Então Simão disse: vou pescar, e eles se encorajaram, deram uma força para Pedro: vamos, eu vou contigo, vamos, nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Ele lhes perguntou: moços, tens aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. E assim o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Quando nós estamos decepcionados, irmãos, nós saímos do centro da vontade de Deus. Quando nós estamos decepcionados, quando nós sentimos fraquejados, quando a nossa alma adoece, a primeira coisa que nós queremos é voltar atrás. A primeira coisa que nós sentimos é a decepção com tudo aquilo que nos foi prometido. Quantas coisas talvez passassem pelo coração de Pedro, e com a morte do Senhor, com a crucificação, ele pensou: eu falhei, errei. Primeira coisa, Pedro deve ter pensado que a sua escolha foi um erro.
O que eu tinha na cabeça quando eu larguei meu barco, minha empresa, quando eu deixei lá tudo e fui atrás desse homem, 3 anos andando por essas ruas empoeiradas, achando que o reino de Israel ia ser restaurado, e agora o homem está morto e eu estou aqui sozinho. E pior, me sentindo culpado, porque eu falei com ele que estava pronto para morrer, mas sou covarde, corri na primeira. O Pedro está achando que encontrar com Cristo foi um erro. Você sabe que tem muito crente que fala assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, sabe, pastor? Depois que eu converti, parece que tudo dá errado para mim. Só vem luta. Não, filho. Estava dando tudo errado, só que seus olhos estavam fechados. O capeta batia em você todo dia, você não percebia. Aí veio o Evangelho, tirou a marra dos seus olhos, tirou o tampão dos seus ouvidos. Agora você ouve e você vê. Aí você está sentindo as pancadas que antes você não sentia. Porque ele estava te amassando, parecia que estava tudo bem. Porque não é possível, o cara está apanhando todo dia, está lá no meio da cachaça, deitado no chão, e está achando que estava bom. O Pedro achou que andar com Jesus foi um erro. Eu acho que a alma dele estava doendo, agora dizendo assim: meu Deus do céu, cadê ele? Quantas vezes, sabe, queridos, a gente não dá conta. Você pensa na sexta-feira, foi o único dia da semana, segunda eu fui trabalhar, que eu digo para Simão, sexta-feira eu consegui, fui com dificuldade para o trabalho. Na hora que estou voltando, uma chuva absurda, eu peguei um tempo grande de enchente ali na Santos Dumont, e a Lúcia me ligando: João, cuidado, todo lugar de São Paulo está alagado, não sei o que lá. Quando chego em casa, eu vejo uma reportagem, as pessoas se agarrando lá no metrô para não ser levada. Mas não é possível, gente. O que nós estamos vivendo? Um negócio esquisito desse. Aí, a cena, talvez uma das mais tristes, eu vi em Vila Madalena, toda tomada de água, as casas invadidas, carro entrando nas casas, e aí a pessoa que trabalhou a vida toda para montar sua casa, seus móveis, e ela vê tudo destruído em uma chuva de 1h30. E muitas vezes uma pessoa dessa é crente, fiel a Deus, obreira, dedicada, e às vezes ela diz assim: cadê Deus nessa hora? Entende que às vezes o nosso pensamento é esse: onde é que ele estava quando isso aqui aconteceu? A gente não consegue entender que a vida ela é cheia de imprevistos. O livro de Mateus capítulo 5 diz que a chuva cai sobre bons e maus, e o sol nasce para justos e injustos. Mas nós só queremos que para nós, porque somos do Senhor, que tudo dê certo, que tudo funcione bem. Às vezes não é assim. Agora o Pedro pode estar achando que foi um erro servir Jesus. E talvez em algum momento da sua vida você já tenha passado por dificuldades, você tenha colocado essa pergunta: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse negócio de igreja aí não é bobagem? Eu quero te dizer: não é, meu irmão. Existe um Deus, e um dia nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse aqui não é o nosso lugar, nós estamos passando por aqui. Um dia nós vamos voltar para casa. Amém? Então a decepção vem, queridos, porque a gente começa a achar que as nossas escolhas são erro. Será que valeu a pena servir a Jesus? Às vezes eu falo assim: não sei. Um dia fizeram uma pergunta para um pastor, falou assim: olha, escuta, se Deus existe e tem tanto mal no mundo, por que ele não faz nada para interferir? Aí ele respondeu: mas ele fez. Como que fez? Aí ele mandou Jesus, ele veio aqui, esteve entre nós matamos ele. E ele continua interferindo, botou a igreja aqui para ser luz, e as pessoas continuam rejeitando a palavra de Deus. Então Deus está trabalhando todo dia. E tem muita gente rejeitando. A palavra é pregada, você volta para cá e fala assim: mas eu não concordo com isso que o pastor falou. Eu não quero que você concorde comigo. Se está escrito, você concordando ou não concordando, vai se dar. Acabou, porque está escrito. Não precisa da concordância de ninguém para isso. Não vou discutir com a palavra de Deus, acabou. Eu posso não gostar de algumas coisas. E aí o que eu tenho que fazer? Rever meus pontos e mudar. Porque a palavra não muda, né? Ela só também variação de mudança. Então, às vezes, irmãos, a nossa alma adoece porque nós colocamos a culpa em Deus por coisas que acontecem conosco. Nós achamos que servir o Senhor é um erro, que servir a igreja é um erro, podia fazer tanta coisa, o que eu estou fazendo aqui? Muitos
muitos que serviam na área da música da igreja reclamam porque eles acham que tem talento para ganhar dinheiro. Não fala assim, eu vou trabalhar lá fora. Lá eu ganho, na igreja tudo é voluntário. Tudo bem. Mas depois de uns tempos você vê se valeu a pena. Vê o que Deus fazia na sua vida, como é que era, e depois compara, para ver se vale a pena. Nós adoecemos, irmãos, porque a gente não consegue entender a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. E uma das formas de Deus restaurar a nossa alma é mudando a nossa mente. Romanos capítulo 12. Renovai-nos, ó, a vossa mente. Né? Não vos conformei com esse século. Não é se conformar terrário. Não gosto disso. Não, não tome um molde. Não se molde a esse século, mas transformado pela renovação da vossa mente. Para ser curado, tem que ser curado também. Se os nossos pensamentos não estiverem curados, a nossa alma não cura. Eu gosto do Salmo 23, o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Leva ao verso 3, refrigera a minha alma. Ele me restaura a alma, me conduz às águas tranquilas. Às vezes nós estamos tão angustiados, tão abatidos, nós precisamos que o Senhor restaure a nossa alma. É o que Pedro precisava. Então a decepção e o fracasso muitas vezes pode tomar conta da minha vida e da sua vida, irmão. E se isso acontecer por um tempo, não tem problema, você não pode deixar isso te adoecer. A tristeza ela vem mesmo, é normal. Vai ter uns dias que você vai ficar meio, como dizia meu pastor, meio enfesado. Não quero saber o que significa enfesado, que deve ser uma coisa boa, não. Mas se você ficar meio assim zangadão, isso passa. Amém? Passa. Segunda coisa, Jesus conhece a dor do nosso coração. Que coisa extraordinária. Olha só, eles estão lá, vão pescar. Aí quem que vai atrás deles? Jesus. Jesus foi atrás dos pescadores. Ele foi de novo no ponto lá onde Pedro ia estar. Verso número 4 diz assim: olha, entretanto ao clarear da manhã estava Jesus na praia. Ele conhece a dor do nosso coração, sabe, irmãos? Jesus foi pessoalmente até Pedro. Enquanto Jesus estava lá no pátio do sumo sacerdote, Pedro o negou 3 vezes. Ele olhou nos olhos de Pedro. Pedro chorou amargamente. Agora Jesus vai lá, vê Pedro na praia. Quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres: diga aos meus irmãos e a Pedro, pessoalmente quero falar com ele. Você sabe, queridos, que às vezes Deus está mandando uma palavra específica para você. É para você. Às vezes você está num lugar, tem 2.000 pessoas e você sabe que o cara está falando só com você, sente sozinho. É para mim isso aí? Muitas vezes já ouve comigo isso, não sabia, está falando comigo. Jesus foi lá falar com Pedro. Quando clareou o dia, lá estava Jesus. Ele foi pessoalmente falar com Pedro. Por quê? Porque ele sentia a dor no coração dele. Você pensa que o Senhor não sabe quando você sofre? Ele sabe. Ele sabe o que você está passando, sabe o que eu estou passando, conhece a nossa dor, Ele conhece os nossos sentimentos. Até aquilo que não é bom, Ele vê em nós também, né? Você sabe, porque Ele vê tudo. Tudo. E é isso que me encanta, mesmo me conhecendo como Ele me conhece, Ele continua me amando. Só Ele faria isso, mais ninguém. Jesus é bom demais, gente. Então Jesus conhece a dor do nosso coração, Ele vem pessoalmente a Pedro, eu tenho certeza que Ele vai até você também. Você pode muitas vezes até fechar os olhos para o Senhor e fechar o coração, porque Ele manda alguém e você não aceita o alguém que Ele mandou. Tinha que ser diferente, tinha que ser do seu jeito, e não é do jeito dele. A gente muitas vezes rejeita a palavra de Deus porque foi outra pessoa que falou, foi outro que disse, e você não gosta do outro, não gosta do jeito do outro.
Jesus alimenta os discípulos, ele olha e pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Trabalharam a noite toda, estão cansados? Não, não pegamos nada. Então faz assim, ó, joga a rede do lado direito, conheça esse mar, então joga aí, ó. Eu já falei com os peixinhos, vou ficar esperando vocês aí. Mas enquanto eles estão pescando, Jesus já preparou lá na praia para eles pão, e o peixe já estava sobre brasas. Deixa eu te falar, querido, não vai faltar nada para você, não. Calma teu coração. O supridor continua sendo o mesmo, é o mesmo. Ele continua cuidando de nós nos mínimos detalhes. Às vezes a gente fica preocupado com o que vai comer, com o que vai beber. A Bíblia diz: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. É lá, ó, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 33. Vocês estão preocupados com muitas coisas, mas o Senhor cuida de todos. Ele cuida dos passarinhos, cuida das ervas do campo. Você não vai cuidar de você? Claro que vai. Então Jesus está lá, sabe da situação dos meninos, e ele prepara o pãozinho, o peixe, fala: traz aqui o peixe de vocês também, vamos fazer um banquete. Às vezes, irmãos, a gente fica tão chateado. Será que Deus não sabe que eu estou desempregado? Será que Ele não sabe que eu tenho conta para pagar? Ele sabe. Sabe tudo que nós passamos, irmão, sabe tudo, tudo. Marivaldo falou aqui, ó, citou: antes que a palavra não chegue aos lábios, o Senhor já conhece. Então, calma o teu coração, calma, descansa. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que nós esperamos. Eu não estou vendo, mas eu creio, eu sei que Deus vai fazer. Amém? Então, a segunda lição é essa: Jesus conhece a dor do nosso coração, por isso que Ele veio pessoalmente a Pedro, por isso que Ele alimenta os discípulos. Verso 13 lá, Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou o peixe e fez o mesmo. Jesus veio para servir. O Filho de Deus veio servir. Olha só que coisa extraordinária, irmãos. Ele veio para nós que não merecíamos nada, para nos servir. E Jesus mostra a Pedro que ele era importante, porque o Pedro está se sentindo destruído, derrotado. O Pedro está se sentindo traidor. Eu traí o homem que eu disse que amava. Eu traí alguém importante para mim, alguém que mudou a minha história de vida. Eu traí, eu virei as costas para ele no momento mais duro da vida dele. O Pedro devia estar se sentindo o pior dos homens. Aí o verso 15 ao 18, Jesus vai tratar com esse lado da alma de Pedro. Os seus sentimentos, suas emoções estão feridas, machucadas. E Pedro devia ser motivo de chacota para muita gente. Está vendo? Andava com ele, mas na hora que precisou, virou as costas, hein? O pessoal não faz isso no meio do ano. Você aparece lá na hora boa. Na hora que precisa, você não está lá nunca. Olha o Pedro enfrentando as crises agora. Verso 15 ao 18, olha como Jesus trata com Pedro. Assim, após tomar o jejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Não falou com os outros, falou com Pedro. Quem estava com a alma machucada era o Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Como é que o Pedro ia saber se ele amava mais do que os outros? Dá para comparar um amor? Como é que eu vou saber? Mas o Pedro fala: Senhor, eu te amo. Talvez Pedro dissesse: não sei se é mais do que isso, mas eu amo. Senhor, eu te amo. Aí o Senhor falou: então cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Volta a fazer o que eu te chamei para fazer, Pedro. Você me ama? Por que você abandonou, Pedro? Por que você saiu lá do lugar que você tinha que estar e você veio aqui para o mar pescar de novo? Por que você está voltando atrás, Pedro? Se você me ama, por que você está dando um passo para trás, Pedro? Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus me perguntou, verso 16: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Se você me ama, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar pastoreando as ovelhas? Você está no lugar errado, Pedro?
Terceira vez, verso 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado a terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele chama Pedro e pergunta por 3 vezes se ele o amava. Não é porque Jesus precisava de autoafirmação: alguém me ama. Não é isso não. Tem gente que pensa que não, você tem que falar toda hora que você ama, que você adora, porque Deus precisa disso. Não, Deus não precisa disso, irmãos. Quem precisava era Pedro. Pedro precisava falar em alta voz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque dentro dele ele tinha sufocado aquilo. É como se eu tivesse: eu abandonei, eu esqueci, eu larguei, eu chutei, eu desisti, eu traí. Jesus está restaurando Pedro, dizendo assim: fala, querido, fala o que você sente de verdade, abre teu coração. Você me ama? Amo. Fala mais alto para os outros ouvirem: eu amo, Senhor. Pedro, você me ama? Tu sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Quem estava sendo curado não era Jesus, irmãos, era Pedro. Pedro, talvez depois daquele momento que ele largou Jesus lá no Getsemane, ele nunca mais teve coragem de dizer: eu amava, eu amo. As orações de Pedro caíram no esquecimento. Agora Pedro só sentia dor, choro, angústia. Uma das coisas que nos fortalece, queridos, é a gente declarar sempre: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és o meu Salvador, o amado da minha alma. Senhor, Senhor. Não é porque Ele quer ficar sendo adorado, mas é porque nós somos curados. Quando nós sabemos, nós podemos declarar constantemente. O nosso ouvido vai se acostumar com a nossa voz dizendo: eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Isso não pode ser algo da boca para fora, querido. Tem que fazer parte da nossa vida. O nosso sentimento tem que ser verdadeiro, real. Jesus está curando as emoções de Pedro. Pedro, fala aí para os outros ouvir. Fala para você ouvir, Pedro. Você precisa, Pedro, entender isso. Isso está dentro de você. Alguns irmãos, enquanto não aprender a falar eu te amo, não vai ser curado, não. Ah, mas eu nunca ouvi. Por exemplo, eu cresci numa casa, gente, eu nunca ouvi essa palavra eu te amo dentro de casa, nunca. Não é porque meu pai não amasse, nem minha mãe, é porque não era a cultura deles, não sabiam falar eu te amo. Meu pai falava eu te amo, sabe como? Levantando às 4 da manhã, todo dia indo trabalhar, chegando às 8 da noite, para não deixar faltar nada em casa, para não deixar os filhos dele sem roupa. Para nunca na minha vida eu vi alguém bater na porta do papai para cobrar, nunca. Essa era a maneira dele dizer: eu te amo, eu te amo. Quando a gente precisasse de alguma coisa, tinha um bar aqui na Vila Guilhermina, aqui na Jaguariaba, aqui, depois da Assembleia de Deus, aqui na frente tem o bar do Seu Brasil. Eu morava de frente ao bar do Seu Brasil, aqui na Jaguariaba. O pai falava assim: olha, pode ir lá no bar do Seu Brasil, diga que o seu Antônio pediu, pronto. É o filho do seu Antônio, bastava. Era a maneira de dizer eu te amo. Onde você falar que você é meu filho, eles vão te ouvir, vão te respeitar. Mas o fato de eu crescer numa casa que as pessoas não diziam a palavra eu te amo, não significa então que não me amavam. E às vezes a gente fica nessa neura: puxa vida, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e as pessoas fazendo tudo para te agradar, te tratando como pode, e às vezes você... Jesus está curando Pedro, suas emoções, está restaurando ele. Jesus está restaurando a esperança de Pedro, porque um dia Jesus disse para Pedro: olha, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você imagina o impacto que tinha quando Jesus passava naquelas vilas, naqueles lugares, e as pessoas iam sendo curadas. Jesus ia passando e os demônios iam se retirando. E o Pedro pensando: um dia eu vou fazer isso também.
Ele me chamou para ser pescador de homens. Um dia eu vou fazer do mesmo jeito. Jesus falou para ele: olha, vocês farão obras maiores das que eu faço. Agora o Pedro está se sentindo derrotado, falido, acabado. Meu ministério acabou, não tem mais jeito. E Jesus está dizendo por 3 vezes: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu rebanho. Está restaurando o ministério de Pedro. Pedro, você tem um chamado, Pedro. Você tem um chamado. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa: Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Se um dia Deus te chamou para alguma coisa, no dia seguinte ele não acordou dizendo assim: acho que eu errei. Eu acho que eu chamei o Pedro, mas não era o Pedro, era o Zé que eu tinha que chamar. Não. Ele não erra. No dia que Deus falou ao seu coração que tinha algo para você, era para você pegar a palavra assim: a partir de hoje é comigo. No dia que eu senti que Deus me chamou para o ministério, queridos, eu não esperei pastor, não esperei ninguém. Eu fui estudar, eu fui fazer matrícula no seminário bíblico, eu fui estudar teologia, não esperei ninguém. Ah, você tem chamado? Então, aí tem uns ignorantes que falam assim: olha, irmão, você não precisa estudar não, porque Pedro era iletrado. Fala a verdade, uma pessoa deve usar umas pancadas. Um dia, o mestre do nosso seminário, o pastor Antunes chamou um dos nossos obreiros lá e falou assim: olha, você precisa ir lá para o seminário. Ele falou assim, na cara do Antônio, falou assim: não precisa estudar não. Pedro não estudou. Bom, deixa eu falar. Então essas coisas, você tem que ir atrás. Se Deus te chamou, vai buscar, vai atrás. Se esforce, se dedica, põe seu coração nisso. Ah não, Deus chamou, ele tem que dar as condições. Sabe como que eu pagava o meu curso de teologia? Com o meu ticket de alimentação. Eu não almoçava. Todo dia, tem na rua, lá na Praça da Sé, tem uma rua lá, chama, acho que é Benjamin Constant, tem uma livraria bíblica lá, de livros cristãos. Todo dia na hora do almoço eu ia estudar lá. Porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros, eu abria o livro todo dia. E lia um pouco. Ficava 1 hora no horário de almoço lá. E a mulher todo dia me olhou. Um dia ela falou assim: moço, vem aqui, o senhor é seminarista? O senhor pode comprar com desconto. O senhor tem desconto? Eu falei: mas eu não tenho dinheiro nem com desconto. Então eu ia lá todo dia. Minha acusação não, gente, é verdade, eu ia. E o salário do banco tinha um ticket de refeição que era bom. Então eu pegava o ticket do mês e pagava a mensalidade. Por quê? Porque eu queria aprender. Aí hoje a gente tem uma internet com um mundo de coisas à disposição. E ninguém aprende nada. Eu fico impressionado. Eu digo: Deus, o que é isso? Deus tem um chamado para você. Ele não desiste. Ele não mudou. O Pedro foi restaurado do seu chamado. O Senhor falou 3 vezes para ele: pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Deus restaurou o ministério de Pedro. Jesus restaurou. Jesus está restaurando a minha, a sua vida todos os dias, me dando uma nova chance, gente. Cada dia que amanhece e que você consegue levantar da sua cama, mais uma chance que o Senhor te deu. E quando você termina aquele dia, mais um dia vencido, você está mais forte. A gente tem passado tanta luta, irmão, e todas elas o Senhor esteve conosco. Nunca aconteceu de Ele nos deixar, nunca. Por que às vezes a gente se sente assim tão, como se não valesse nada? Tem muita gente que olha para você e fica pensando o que é que ele tem, o que ela tem de tão diferente. E você pensa: eu não tenho nada, mas os outros dão um brilho diferente. Sabe esse brilho? Chama Jesus. Esse brilho é Jesus, essa diferença é o Senhor que faz. A gente não tem nada. Às vezes você tem a roupa mais simples e o outro olha e fala: não é possível, como ela é bonita. Jesus. Estuda na escola pública e consegue as melhores notas, melhor do que o outro na escola particular. Por quê? Porque tem um brilho de Deus ali. Se Ele jogar um brilho em nós, irmãos, acabou. Entendeu? Às vezes a gente se sente mal porque nós estamos olhando para nós mesmos, nós tiramos os olhos da cruz, nós paramos de olhar para o Senhor. Ele é o nosso referencial, é Ele.
A gente tem que olhar menos para o espelho e olhar mais para as Escrituras. O Senhor falou com Pedro e ele fez uma afirmação para Pedro acerca do seu futuro. Ele disse ao verso 18: em verdade eu te afirmo, quando você era mais jovem, você ia para onde você queria, vestia sua roupa do seu jeito, ia para onde desejava, mas quando chegar a sua velhice, vão te vestir com a roupa que eles quiserem e te levar para um lugar que você não quer. Jesus estava falando assim: olha, você vai me servir até o último dia. É isso. E sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendi, que depois que eu me converti, a minha vontade ficou de lado. Se a vontade de Deus é que é importante, e a gente de vez em quando faz essas orações, né? Senhor, seja feita a tua vontade, mas continuamos andando do mesmo jeito que a gente andava. Então não é a vontade de Deus, é a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não é aquilo que a nossa alma deseja. Porque nós queríamos outra coisa. O Senhor falou para o Pedro: olha, você era novinho, rapaz, você se vestia, punha sua roupa, escolhia para onde você ia, mas vai chegar um tempo, cara, eu vou te pegar nas suas mãos, você não vai ter escolha, você vai ser levado para um lugar que você não quer. E a Bíblia diz assim: olha, estava se referindo à maneira como ele ia morrer para glorificar a Deus. Você sabe que ele morreu de cabeça invertida, né? A crucificação foi para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor. E nós, queridos, como é que a gente tem caminhado? Nosso Deus continua nos acompanhando para curar nossa alma, para que a gente possa sorrir, para que em nós haja alegria. Muita gente ao nosso redor precisando de uma palavra. Eles precisam sentir o Cristo vivo que nós declaramos, mas nós não podemos declará-lo só aqui dentro, no culto, na igreja. Onde nós estivermos, ele tem que estar vivo na nossa vida. Amém? Nós precisamos expressar essa fé lá fora com as nossas atitudes. A maneira de Deus interferir no mundo, nessa maldade que existe todos os dias, é através da igreja, é através da minha e da sua vida, não é através de show da igreja, de cântico gospel, não é de louvorzão, não, é através da igreja, pregando o evangelho e vivendo o evangelho. É a única maneira que nós temos, é de ser igreja. Se nós somos igreja, irmãos, nós conseguiremos fazer a diferença, pode ter certeza. Jesus estava dando uma nova chance para o Pedro, como dá uma nova chance para mim e para você. Todas as vezes que eu ouço a pregação, é como se ele estivesse dizendo para mim: e aí, a partir de hoje vai? Agora vai? Você acha que dá agora? Vamos começar de novo? Vamos tentar outra vez? Todos nós, queridos, passamos por momentos difíceis, decepções e fracassos, todos nós. Já falhamos na nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual já foi lá embaixo. Tem uns dias que a gente se sente assim vazio de tudo, discernimento zero. E aí de repente, Deus sopra alguma coisa, às vezes é um louvor, é uma coisa, um cântico, alguém que vem e fala uma palavrinha com você, qualquer coisa, e você sente Deus falar novamente. É como se um sopro de vida te enchesse. Você, aquele negócio, meu Deus do céu, e agora? É o que Jesus estava fazendo com Pedro e com os discípulos assim: ó, come um pãozinho aí, um peixinho, que eu tenho um bate-papo com vocês, mais longo depois. Nós precisamos, sabe, irmãos, colocar nossa vida no Senhor e dizer: Senhor, deixa eu te servir de novo, Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, tem dias que eu estou longe, Senhor. Tem dias que a minha vontade é ir pescar. Tem dias que eu estou correndo para o mar de Tiberíades, Senhor. Mas o meu desejo é estar na tua presença. Querida e amada igreja, nós precisamos entender que o Senhor não mudou. Ele não muda nunca, nele não há sombra nem variação de mudança. Ele não arreda o pé da gente perto de nós. Ele não se afastou.
A graça dele continua à nossa disposição, o seu Espírito habitando em nós. É só a gente levantar a cabeça e dizer: Senhor, eu vou. Aonde o Senhor quiser, eu estou indo. Senhor, me dá uma palavra. Vou falar com fulano ali: Senhor, me dá uma palavra. Você vai ver quando você chegar lá, como Deus abre portas para você falar. Senhor, eu vou orar para uma pessoa que eu não sei nem o que falar. Não se preocupe. Quando você chega lá, o Mateus 10, o que diz? Acho que é 10, 17. Não vos preocupeis com o que a vez falar, visto que não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Deus falará por vós naquele momento. Jesus está mandando de 2 em 2 os discípulos, eles perguntaram, preocupados: o que nós vamos falar? Jesus falou: calma, fica preocupado, não é você que vai falar, não. O Espírito de Deus vai falar por você na hora. Querida e amada igreja, nós precisamos somente estar no Senhor. Estarmos vivos é o suficiente para que o Senhor nos restaure a emoção, a nossa esperança, o nosso ministério, a nossa saúde. Pedro estava lá, podia estar derrubado, envergonhado, derrotado, ser um motivo de zombaria de todo mundo, mas Jesus chegou e foi diretamente para ele, falar com ele. Você sabe que hoje Deus está falando com você também. Então, calma teu coração, fala: Deus, se eu não tenho sido melhor, Senhor, me ajuda. Só quem pode fazer isso é Ele. Irmão, vamos colocar de pé. O Senhor não mudou, Ele não diminuiu o seu poder, a sua mão não encolheu. Aleluia. A definição da restauração da alma, queridos, é que a restauração da alma é um processo que envolve a reconciliação do homem com Deus e consigo mesmo. Às vezes a gente se afasta de Deus por causa dos nossos erros, começa a ficar com raiva das nossas atitudes, nós começamos a nos ferir, a nos machucar, e quando eu tenho minha alma restaurada, eu reconcilio com Deus, reconcilio comigo mesmo, percebo que eu fui criado para ser a imagem e a semelhança de Deus, que o Espírito de Deus habita em mim, que eu sou templo santuário do Espírito Santo. Portanto, tem algo muito importante na minha vida e eu preciso respeitar isso, saber o chamado que Deus me deu. Eu não posso jogar fora, eu não posso me misturar com algumas coisas por aí, não posso. Deus nos chamou para ser diferentes. E aí tudo isso vai trazer compensações e sacrifícios, porque a compensação é na mão de Deus sobre a minha vida, não tenha dúvida. A presença do Espírito Santo todo dia. O sacrifício é que eu vou negar a mim mesmo todos os dias, para fazer a vontade dele. Jesus foi ele que disse: se aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem sabe, querido, você está precisando se reconciliar com Deus, a sua alma está ferida, está machucada, você passa os seus tempos de choro, de dor sozinho. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo, com certeza também vão sentir a mesma coisa. A palavra ela ganha dimensões extraordinárias e alcança lugares que a gente não acredita, viu? De vez em quando alguém me liga e fala assim: olha, Deus falou comigo em tal momento da ministração lá. E eu sei que Ele fala conosco, fala comigo, fala com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes nas nossas lutas, Senhor, nos nossos embates, o sofrimento do dia a dia, Senhor, nós nos afastamos de Ti, nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, muitas vezes a nossa vaidade, Senhor, a soberba, a arrogância. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter à Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Cura, Senhor, a nossa alma, Senhor. Cura sentimentos, Senhor, ressentimentos que porventura existam em nós. Tira de nós toda amargura, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Restaura-nos, Senhor, restaura as nossas emoções, cura-nos, Senhor, de qualquer tipo de depressão, Senhor, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, Senhor, qualquer que seja a doença na alma, na mente, que o Teu poder possa vir sobre as nossas vidas, Senhor. Nós invocamos sobre as nossas vidas o sangue de Jesus, que é poderoso para nos purificar de todo o pecado, e muitas vezes o pecado adoece, o pecado nos torna enfermos. Cura-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus.
Restaura, Senhor, a nossa esperança, que nós possamos olhar para o futuro, crendo que o Senhor tem para nós o melhor, que as portas serão abertas em nome de Jesus, que não nos faltará absolutamente nada. Nós temos um Deus supridor, aquele que tem nas mãos a chave de Davi, é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Tu podes mudar a história da igreja, Senhor, a história do teu povo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos restaure, Senhor, os nossos sentimentos, restaure o nosso ministério, em nome de Jesus. Que haja alegria em cada um dos meus irmãos em servir a Deus, naquilo para que foi chamado, como o Senhor falou com Pedro: a partir de hoje serás um pescador de homens. Agora Pedro, machucado, ferido, depois de 3 anos te servindo e achando que perdeu tempo, ele é novamente chamado a cuidar de pessoas. Se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Senhor, em nome de Jesus, restaura em nós aqui um ministério chamado profético, Pai, em nome de Jesus. Move o coração do meu irmão, da minha irmã, da tua igreja, do teu povo, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo para que fomos criados por Ti, Senhor. Há um propósito na nossa vida, Pai. Ajuda-nos a cumprir o propósito, Senhor, embaixo da Tua direção, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que haja em nós o desejo de servir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, abençoa suas famílias, Pai. Cada família aqui representada, nós oramos a vida dos irmãos que não podem estar conosco hoje, Pai, que a Tua bênção possa alcançá-los aonde eles estiverem. Nós oramos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos de luta, de dificuldade. O Senhor é o Deus que nos sara, Egeu, Barrabá, o Deus que nos cura. Nós oramos a Ti, Senhor, para que haja em nós prontidão para Te servir, Senhor, reverência, temor de Deus, que nós possamos, como Pedro, declarar em alta voz: sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Tu sabes que eu Te amo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu Te amo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e até embaixo da terra. Para nós não faltará nada. Nada, nada, nada. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos? Em nome de Jesus. Enquanto eu separo aqui um cântico para a gente fechar, encerrar, na semana que vem culticeiros. Então venha adorar a Deus. Mano, você vai pregar domingo que vem. Olha que bênção. Aleluia. Então nós vamos ter uma ministração também, uma mulher pregando aí no culto à ceia, e o nosso coração tem que estar em Deus. Senhor, eu quero estar aqui, Senhor, eu quero participar da ceia. Senhor, eu quero Te servir. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor. Sabe, queridos, nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Vamos colocar nosso coração no Senhor. Amém? Deixa eu dar uma explicação rápida. Sala das crianças. Eu fui nessa semana, quando estava doente, na quinta-feira, eu tentei trabalhar, o médico me dispensou. Na volta eu passei aqui na loja de tintas para comprar tinta, que o Edilson ia pintar. Eles me informaram que não dá para pintar o piso em cima da ardosa, que não pega. Falou: você tem que fazer um contrapiso, senão não funciona. Falei: então tá. Aí fui num lugar que vende piso vinílico. Achei que era barato, a moça falou: não, manda o orçamento. À tarde chegou o orçamento na minha casa, R$4.500. Eu falei: não, estou precisando gastar R$200.